não para espécie ainda que localmente. Aí cai então no seu. Em alguns locais, tá. Não, mas aqui é Sim. isso que ele tá falando aqui. Isso. Aí sim. Tá, então em alguns locais. Por isso que em alguns locais. Isso é. Tá. É viável desenvolver ações de pesquisa e monitoramento sobre a espécie, com dificuldades, sem dificuldades ou não? Eu acredito com dificuldade. Ela é alvo de medidas específicas que buscam reduzir o impacto da pesca? Não? 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 Então não. É viável implementar ações de controle e fiscalização sobre o uso da espécie, com dificuldades pequenas ou nenhuma, dificuldades moderadas ou graves, ou não? Pequenas ou moderadas? Moderadas ou graves, tá. Categoria, não sei, qual que tá aí? É N. É N. Qual a amplitude geográfica da distribuição dela? Regional, parece, né? Tá. Qual a estratégia ecológica predominante? K. E realiza agregações ou não? Não sei. Bom, os elasmobranquios eles realizam agregações, né? Bom. Na época, todos os elasmobranquios realizam agregações na época da cópula. Então, Tá, então colocar assim. Tá. Ó, já deu um valor mais alto, 44.4, categoria 3. Espécie sem previsão de ordenamento nas condições atuais. É. Então, aí a gente. Isso. Aí acho que a gente tem que discutir na captura acidental. Né? Se não é direcionada, mas ela vem muito, aí tem que discutir a questão do bycatch. Uhum. É. Acho que tem que discutir na questão do bycatch o que faz. Pessoal, vamos lá. E aí? Faz sentido essa espécie ela entrar na categoria 3, que é uma espécie que... Como é que a gente botou o nome lá? Que atualmente não tem viabilidade. Atualmente sem viabilidade de uso sustentável. Uso sustentável? Faz sentido? Inscrições. Não faz sentido. Professor Jorge, nos dê esclarecimento aí do que não faz sentido. Se é proibido a pesca, isso? Não faz sentido, porque na pesca de arrasto de popa, ela vem frequente como fauna. Tá? Então, numa pescaria aí, ela vem às vezes de 5 a 10 toneladas. Numa pescaria é abundante. Mas botou, é frequente. A gente botou frequente. Sim, não, mas é que não é alvo, ela não é alvo. É o mesmo ponto, Aqui, grande frequência ou abundância. Então, toda pescaria de arrasto vem muita raia, vem em plástico, cações, e infelizmente os outros são tudo descartados. Mas que vem muitos, e o próprio acho Cepsul tem esses dados. Porque sempre vai gente, o observador de bordo, só que eles não passam para a gente, que eles vão passar ainda. Mas hoje eu ainda não tenho. Então lá seria muito mais fácil ver a frequência que vem essas espécies. Frequência, quer dizer, vem em todo lance. Todo lance vem. Bom, mas de uma pescaria de 70 toneladas, no mínimo de 5 a 10 vem. Eu também acho muito, é por isso que eu acho que não está em extinção. Mais algum comentário? Eu tenho um comentário. Santiago, por favor. O comentário é que eu sou da opinião contrária, né? Porque a análise que foi feita da estatística pesqueira Santa Catarina, né, evidenciou diminuição de 30%, mais de 30% na CPUE nos últimos 10, 12 anos. E isso juntado também com a baixa fecundidade da espécie, com os tamanhos delas, com a velocidade muito lenta de crescimento, deixa a espécie muito suscetível na sobreexploração. Então, o fato da espécie ocorrer
em todos os lances de pesca, não significa que ela é abundância que sustentaria, que poderia ser explorada de forma sustentável. Tudo bem que o senhor comenta que ocorre com frequência e com os volumes, mas a fragilidade dessas espécies é que essa aparente abundância, de um momento para o outro, cai. Então, se o histórico mostra que ela caiu 50% da abundância nos últimos 12 anos, o mais provável é que se permitisse, quer dizer, o que evidencia é que, porque a questão aqui é ver qual que é a viabilidade do sustentável. Então, quando tu coloca tudo num saco e faz a conta, eu sou de opinião de que o resultado é coerente, é dizer que todos levam a crer que realmente não seria sustentável uma exploração dessa espécie. Torquato. Eu podia responder. Eu te passo a seguinte. Eu acho o seguinte, eu acho que aqui nós temos que ter de novo, voltar para aquela questão, Santiago ali fala sobre a questão do que decaiu a produção. Eu não tenho confiança nesses dados do que decaiu. Eu acho que nós temos aqui, pela proximidade da faixa de enquadramento que houve, dentro do critério matemático, não justifica, quer dizer, é o mesmo caso do pargo, quer dizer, dele passar de uma faixa para outra. Por que nós vamos proibir uma espécie que está no limiar de ficar dentro da faixa em que ela teria um plano de gestão? E pela importância que tem para a frota pesqueira que opera na região Sudeste-Sul, me parece que ela deveria ficar suscetível ao monitoramento e plano de gestão, de recuperação. O argumento que eu tenho forte em cima disso é exatamente que não se tem uma confiança efetiva enquanto caiu a produção. E, ao mesmo tempo, nós ficamos aqui no limite. Portanto, se nós estamos no limite, nós podemos pensar como se pensa com o pargo, de sugerir que ele fique na categoria 1, ou seja, que fique liberado, que essa espécie também passe para a categoria do que vai se fazer um monitoramento. Porque é onde nós vamos conseguir dados consistentes. Isso aqui não se trata de uma permissão definitiva de pesca de nenhuma dessas espécies. Isso é uma retomada de uma posição para se ter uma definição futura do que fazer com as espécies com base em dados consistentes. Então, essa seria a minha opinião. Eu posso... porque interessante é que aí, pela fala do senhor, pareceria que a gente está tirando um pouco o caráter de objetividade da metodologia que estamos seguindo, né? Porque a metodologia levou ao resultado de que a espécie permanece, que na atual situação ela não seria viável. E a gente diz, não, ela tem que quadrar por base que em outras espécies apareceu. Então estaríamos tirando o caráter objetivo do método, né? E isso me parece que não é um critério legal. Não, mas tanto não é isso que nós estamos tratando de ver os ajustes que nós temos que fazer aqui. Certo. Então, veja bem, eu não estou procurando um raciocínio de favorecimento a uma espécie. O que eu estou procurando é um critério dentro de um contexto econômico, social e de sustentabilidade para os nossos recursos. Com certeza. Que me parece que é fundamental, né, que as frotas possam operar na sua plenitude quando não se tem exatamente alguma coisa que indique uma gravidade extrema. Né? Tudo bem. Compreende? Quer dizer, agora, eu posso te fazer uma pergunta, então. A partir de que momento que os emplastros passaram a ser alvo da pesca, né? Porque até uns 10 anos atrás, todos os emplastros eram descartados. Né? Então, na verdade, por que passou esse interesse comercial em cima deles? Né? Aí tu vê, olha, bom, agora apareceu um mercado, quer dizer... parece que não há, de um momento para o outro, ela virou alvo da pescaria sem ser isso, não? Não foi, né? Então, eu discordo, eu vou lhe dar um exemplo. Só uma pergunta para o senhor. Eu vou lhe dar um exemplo aqui para a gente ver se é nessa linha. Por exemplo, o peixe-sapo. Peixe-sapo, eu quando comecei a operar dentro da indústria, não pescando, mas dentro da indústria, ele ia para a farinha de peixe. E ele teve uma abundância, né? Uma gestão equivocada do Departamento de Pesca do Ministério da Agricultura, que encheu a costa brasileira de barcos arrendados para pescar peixe-sapo e terminaram com a espécie. Quer dizer, portanto, ela era uma espécie que no Brasil não tinha demanda e também não tinha demanda do exterior conosco, porque ainda havia abundância em outros mercados. Então, essa questão de você migrar para uma atuação mais intensiva em cima de uma espécie não significa necessariamente que ela esteja diminuindo a sua intensidade, o seu volume. E sim questões circunstanciais de mercado. Que, no meu entendimento, é o que ocorre com essa espécie que nós estamos falando aqui. Sr. Jorge. De fato, esses últimos 10 anos é porque é o seguinte, essas 10 toneladas que eu falo por pescaria e que vem, é só do emplasto, vou dizer do meu jeito. Aquele emplasto que tem aquele carimbo do CIF.
Eu sei que existe mais 2 espécies que pode trazer, mas tem outras que não pode. Então, para mim não gerar briga ou impasse com o IBAMA, que a fiscalização lá no nosso estado é muito forte, o que eu mando fazer? Descarta, que é a ordem até do seu Zé Dias na época. Então, se eu não sei, mando descartar. Então, o que vem é exclusivamente o que claramente a gente sabe que está certo. Existe um carimbo ali na asa dela. Tá? Porque se pudesse trazer mais, a gente entraria. Até eu vi quando o rapaz pôs que algumas espécies que a gente não traz diferente. Antigamente, quando vinha um peixe, tipo veio uma vez um peixe-lua estranho, eu mandava trazer e dava para a Cepsul. Vinha outro peixe, para a Cepsul, pesquisa tal. Hoje, eu mando jogar fora. Por quê? Porque eu não sei se esse peixe, tipo vocês põem ali, ó, peixe papagaio, não sei o quê. Eu não sei que peixe é esse. Talvez se vocês fizessem uma foto, eu no sul conheça ele como outro nome de peixe. Né? E talvez no norte ou no nordeste use o mesmo peixe com nome diferente. Então, para não gerar dúvida e para mim não correr risco, porque nós não temos segurança jurídica nenhuma e a multa é muito alta, joga fora, descarte. Embora eu combata sempre que tem que trazer tudo, né? Que se doe, se faça pesquisa, entendeu? Porque enquanto a gente não trouxer, não traga para a terra, não vai ter pesquisa. E é mais seguro para a gente descartar no mar do que trazer e ser penalizado. Como é que eu vou explicar para um fiscal? Não, eu trouxe que eu vou doar para a Cepsul. É multa na certa, cara. Então, caiu a quantidade de peixe, não é porque caiu o peixe, é porque nós estamos fazendo mais descarte por nós não sermos biólogos, engenheiros de pesca, oceanógrafos. A gente não entende se um peixe tem 3 asas, 2 asas, 1 dente, 2 dentes, não tem o carimbo do CIF ali, joga fora. É isso, então é por isso que tem menos. Cadu? Nada. É exportado. Então está sendo trazido. Só, não, mas e no mercado em Itajaí se encontra. Mas eu só trago esse. Eles até pedem que eu traga outro, mas lá fora, às vezes até pela escuridão, tudo, você não está em terra fazendo o DNA e tudo. Às vezes você está à noite com o barco agitado, com pouca luz às vezes, tu vai correr risco. Então, é exportado sim, tá? Tem o preço, antigamente não era tanto, só que pela falta de segurança jurídica, a gente não pode, nós não temos um engenheiro de pesca a bordo para dizer, esse aqui pode, nós temos pescadores. Pronto, é importante a gente estar analisando isso com isenção. A gente não tem que pensar no nosso negócio, no nosso barco, a gente tem que pensar como o recurso da biodiversidade, como uma espécie. Não tem outras espécies, seu Jorge, a gente está falando dessa espécie aí. Como é o nome dela? Entende? Dessa espécie. Eu acho que o resultado, sim, reflete, aparentemente, é um número ali no limiar, e ele traz um detalhe, que é um detalhe que vai ser objeto de trabalho daqui a pouco, que ele é um bycatch. Não é verdade? Então, a gente vai ter que analisar ele sobre outra ótica. Pronto, chegou lá. Beleza, parou aqui. E agora, o que a gente faz? Pode proibir? Não pode proibir, porque a pesca de arrasto ele vai vir de qualquer jeito. Ou a gente vai continuar fazendo o que o seu Jorge está descrevendo, jogando fora, ou a gente vai inventar uma metodologia para o bycatch na hora que chegar o grupo do bycatch. Então, pronto, chegamos no número. O número reflete, gente, reflete a situação dessa espécie. Não tem o que inventar. Eu concordo com o que... De novo fazendo advogado do diabo. O que nós estamos fazendo aqui, entre outras coisas, avaliando algumas espécies, é avaliar a metodologia. Tá? Então, se naquele extremo que nós usamos, que foi um emplasto, né? Uma espécie conhecida com baixa abundância relativa, tá? Que é frequente como o bycatch, se cai numa categoria, a gente ainda continua achando que nós vamos ter que liberar por alguma razão, a metodologia não está funcionando. Entende? A metodologia não está funcionando. Tudo vai entrar para o mesmo caminho. O que nós temos, exatamente, o que nós temos que achar é uma metodologia que faça discernimento. Assim, essa espécie é passível de ser manejada? Sim. Então ela te dá um valor X. Ela não é. Bom, aí nós vamos ter que começar a pensar. Mas o que está acontecendo é o achatamento. Eu acho que talvez que é um problema da metodologia. Não está acontecendo. O resultado é vermelho. Não está acontecendo. Não, não houve consenso nesse resultado. Por isso que está acontecendo.
Não entendi. Como? Não pode levar para o lado pessoal, passional. Não, claro. Não está sujeito. Pronto, não está sujeito. Vamos para o segundo passo. Talvez a amplitude tivesse que ser maior. O modelo funcionou. Não, na minha opinião sim, mas os dois senhores eles comentam que para eles eles não concordam com esse resultado. Por isso foi que ficamos conversando. Tá, mas o que eu digo é o seguinte, desde o ponto de vista dos senhores aqui, eles caberia um aprimoramento no método porque o resultado não foi do agrado. Agora, eu penso já diferente. Eu penso que, na verdade, esse resultado me parece insensato. Essa que é a questão. Eu mantenho o que eu disse, quer dizer, os argumentos que eu usei, mas eu concordo com o Cadu no seguinte, porque eu não estava considerando a questão do Baiquete. Então, acredito que a posição com o Baiquete, ela talvez venha a modificar esse número. Né? Então, tá bem, eu acho que aí, os argumentos que eu usei, os exemplos que eu dei, eu mantenho. Mas me parece que está bem a posição do sugerida por Leite. Eu acho que no momento que chegar o Baiquete, nós vamos ver se ele vai enquadrar ou não. Bom, o que eu acho dessa discussão que a gente teve de aprimoramento que a gente pode levar para o subgrupo, que vai um pouco no que a Letícia comentou agora e que o Anatólio já tinha feito um comentário anterior, é a gente tentar visitar a questão dos limiares para evitar que a gente chegue ou reduzir as situações de a gente ter as espécies muito próximos ali no erro, né, dentro da probabilidade de erro ali, e aí fica nisso, não, mas se a gente aceitar um pouquinho aqui, ela vai entrar pro amarelo e vai sair do vermelho. Então, eu acho que o aprendizado para mim dessa rodada aqui foi, olha, vamos tentar ver se a gente amplia um pouco, né, o escopo, né, a faixa. Eu ia falar, mas não queria falar inglês, eu fico falando inglês. Amplitude do trabalho, para a gente evitar zonas de proximidades ali que nos levem a querer fazer aquela empurradinha para o lado, puxar um pouco a faixa mais para um lado e para a esquerda. Então, eu acho que um aprendizado pode ser isso. Olha, vamos tentar ampliar, né, o escopo ali para a gente evitar esse risco. Isso sempre vai ter, mas talvez a gente ampliando caia menos isso aí. Quase foi, mas não foi dessa vez. Não, foi o que eu entendi. Não sei o que vocês acham disso. Só mais uma coisinha, eu queria concordar também com a questão de que a proibição não é o melhor, né? Não é a melhor, com certeza, né? Isso gera inclusive pesca ilegal e outras coisas, né? E inclusive a gente não sabe como que estão as tendências populacionais, né? Então certamente proibir não é o melhor, mas também liberar também não. Então eu não sei, a gente também não tem uma medida que permita, né? Existem outras coisas que vão chegar lá, né? Esperemos. Cadu. Eu queria fazer um exercício aqui. Toda vez a gente está me dizendo isso e começo a pensar que pode ter. Você podia ponderar a pergunta 1 ou 2? 2. Só para fazer um teste. Se ela fosse 1, mudava alguma coisa? Se ela fosse peso 1. Peso 1, ponderar. Olha lá a pergunta. A espécie é alvo de... Vamos mudar para todos que a gente vê se as outras param. Exato. Só para a gente fazer um exercício. Se ela é alvo da pesca direcional. Mudou? Não, porque quando muda o peso, muda a conta, né? Então, assim, ela continua a categoria 3. Só pra gente ter uma ideia dos outros aqui, ó. 34, 36. Acho que não mudou muito, não. Eu tava olhando antes, quando vocês estavam conversando, tava tudo meio próximo, assim. Ele ia de 34 a 44, eu acho. Agora tá... É isso. É isso aí. Muda o range, muda tudo. Tá bom, obrigado. Eu só queria fazer esse exercício. Vou voltar, tá, sim. Não é tão significativo. Não, ele tem um... Quando você responde subpergunta, tá dando um erro de uns 5% ali nos percentuais. Tá dando 105, tem que corrigir. É só quando eu boto subpergunta. Pessoal, 105. São 10 para 6. Sinto áreas de cansados de uns. Eu tô cansado. Eu viajei a noite inteira. Santiago tem desculpa, eu não tenho. E então
vamos propor aqui um encaminhamento. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa quantidade de exercícios. Aí eu queria ponderar com vocês. Vocês acham que a gente deveria, amanhã de manhã, voltar nesse esforço de modelar, ou a gente dá um tempinho, hein? Professor João, eu tô pensando aqui, eu queria que o senhor me ajudasse aqui nesse encaminhamento, que a gente estava pensando que a gente poderia talvez gastar um pouco de amanhã em aperfeiçoar talvez esse modelo, porque a gente tem dois caminhos. Hoje a gente está fazendo aqui, ou a gente submete para o subgrupo fazer, né? São os dois caminhos que eu consigo imaginar de aperfeiçoamento. E eu queria ponderar com vocês o que é melhor: a gente perder um tempo amanhã para fazer isso, ou só faz recomendações para o subgrupo trabalhar. Como que vocês veem isso daí, que já define essa dinâmica de amanhã? Isso, Cadu? A minha proposta, não sei, depende muito do Santiago, do Chico, do João, o pessoal que está aí, chegar mais cedo e dar uma trabalhada principalmente nessa proposta de exagero vertical aí, né, de maior amplitude. Eu gostaria muito de ver isso rodado sobre essa nova perspectiva de pontuação. Eu acho que era bem importante. De repente, não sei, está para começar às 9, se tiver um grupo disposto a chegar um pouco mais cedo e a gente... Não é essa complexidade toda, né? No fim das contas, são ali nos números, né? Na ponderação, né? Para aumentar a amplitude, não é uma coisa tão complexa. Acho que dá pra gente começar às 9 amanhã, acho que dá pra gente... a gente tinha previsto aqui um tempo de assuntos correlatos e tal, acho que a gente pode jogar isso um pouquinho para trás e caberia encaixar um tempo amanhã de manhã para... Mas o que a gente pode fazer, não precisa talvez todo mundo tá aqui, se for só o grupo discutir umas questões mais técnicas, né? A gente poderia reduzir o grupo e começar de fato a plenária às 10, para o grupo poder trabalhar, e a gente às 10 a gente vem para acompanhar os testes. Não precisaria estar todo mundo presente. Ô Hugo, diga, Mancha. É muito mais fácil nós continuar hoje com cansaço ou sem cansaço, por causa que nós amanhã o nosso voo é cedo, que eu não sei como é que fizeram isso, e nós não podemos perder os debates aqui, porque daí vai ultrapassar o carro adiante dos bois. O nosso voo o dele é às 7h15 e meio às 8 horas. Da noite? Ué, não, pois é, mas se for como está hoje, a mesma coisa, ela ficou para trás. Não é isso? Não. Tranquilo. 8 horas tá bom. Eu não sei, se o seu voo é às 7 da noite, a nossa programação está plenamente ali dentro do permitido? Tá. Então, vamos ver. Pode ser, 8h30, mano. Pode. Aí a gente faz uma sugestão, então, de um subgrupo, 2, quem tá no subgrupo 2, assim. A programação para amanhã era às 9, né? Era. Eu estou sugerindo a gente puxar para 8h30 o subgrupo, e passar para 9h30 a programação. Né? Sim. Um erro aqui, ainda o pessoal ainda dá uma atrasadinha. A gente tá junto. Pode ser, pessoal? Eu queria sugerir que o professor João continuasse a repassar sugestões da SBI e que tentasse pelo menos contemplar uma das perguntas da Beatriz, que eu acho que foi bem importante. E que a gente aproveitasse quem é do subgrupo 1 para a gente se reunir só um pouquinho, que fosse para ver como é que está o alinhamento das fichas. Só? Pode se reunir. Então todas nós, a gente se reúne. Não, mas eu acho que amanhã, 8h30, vocês tentam incorporar essas aí já no negócio. 8 horas. Então, 8h30. Então, pessoal, 8h30 vai começar os subgrupos aqui mesmo. E 9h30... não precisa gravar. E 9h30 a gente volta à reunião. O Vinícius vai estar com a chave e tudo positivo.
Ok? 8h30, 9h30 então, né? 8h30, 9h30. plenário. Isso. Tá. Certo, pessoal? Queria mais uma vez agradecer a todos a forma construtiva que a gente está trabalhando. É um tema, apesar de polêmico, a gente está com um grupo muito harmônico aqui, respeitoso, e dá prazer mesmo estar com vocês aqui nesse debate. Então, obrigado a todos e vamos, amanhã estamos de volta com tudo. Obrigado. Vamos fazer às 8h30? Vai ter que ver a história do 01, 03, vai encaixar.